Pessoal, eu sou Camila Rainer, de consultora Global Gap, e eu estou aqui com o Stefan Koppelmans, que é o diretor-geral da Lavita, né, uma empresa referência em saladas prontas para o mercado, para o consumidor final. E a gente vai falar um pouquinho aqui de boas práticas agrícolas da implantação do Lavita Gap, que é um programa interno da Lavita, voltado para as boas práticas agrícolas. Como é que a Lavita fez para ajudar os produtores a conseguirem realmente passar por essa barreira, né, enfrentar os desafios para conseguirem chegar lá? Sim, bem lembrado, Camila. Realmente, propor uma mudança de gestão, uma mudança de cultura no negócio dos outros sempre é um grande desafio. A gente sabia que a gente ia enfrentar esse desafio. Então, como é que a gente se preparou para isso? Primeiro, mostrando uma visão de futuro, uma visão da importância de a gente se mexer, né? A gente mudar para a exigência do consumidor. Né? Então, envolver eles numa visão de futuro, uma visão de consumidor final. E, claro, reforçando o quanto isso era importante e fazia parte do propósito da própria Lavita. Né? Então, a gente demonstrou claramente para eles o quanto que isso era crucial para que a relação comercial entre eles e a Lavita fosse de longo prazo e o quanto isso era importante para a Lavita. Então, isso é um ponto, a sensibilização. Depois veio, sim, muito apoio. A gente apoiou com assistência técnica, a gente colocou consultores, tudo patrocinado pela Lavita. Em alguns casos, a gente até apoiou financeiramente para que eles pudessem adequar as estruturas, que geralmente necessitam um pouco de investimento. É, Depois veio também uma coisa muito importante, que foi um estímulo financeiro também. Então, para quem passasse pela certificação, eles ganhariam e ganham um diferencial no preço, né? Justamente para tirar essa inércia, fazer com que o pessoal se motivasse a sair da zona de conforto e implantasse todas essas mudanças. Essa foi um pouco a estratégia que a gente utilizou para buscar quebrar essas resistências que são naturais. Além da capacitação técnica que vocês já Sim, forneciam no campo, né? isso. Então, a questão de manejo todo já era Sim, atendido, e sim, aí entraram, né, sim. a consultoria para Para ajudar complementar, especificamente nas boas práticas. exatamente. E um outro ponto importante, a gente faseou esse programa. Não chegou falando, olha, está aqui a cento e poucos requisitos e precisava fazer isso em 3 meses. Não, fez um programa com um timing bem dividido para ir realmente a, 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 é, que eles pudessem ter o tempo também Quebrando aos de poucos, né, quebrando as aos poucos barreiras. isso aí. Principalmente no começo, que a gente não tinha nenhuma referência ainda. Tanto é que o primeiro grupo a gente fez em 1 ano e meio. O segundo grupo já foi em 1 ano, porque já tinha referência do primeiro. A gente Exato. aprendeu muito no primeiro grupo. E aí, para o segundo grupo, já ficou bem mais fácil. Já tinha muita ferramenta já definida, metodologia. E aí Para foi mim fácil. também E foi era um muito nítido. exemplo. E era um exemplo. Então, o produtor do segundo grupo, por exemplo, ele já começou a se referenciar da primeira turma. E isso Sim. foi facilitando. Eu falo, para mim foi muito nítido também, porque o primeiro grupo teve aquela resistência maior, né? A gente fala da Uhum, resistência sim, cultural, mas o segundo grupo, como eles já viram o resultado do primeiro grupo, sim, a coisa já fluiu mais fácil, mais natural, e aí, realmente a gente exatamente. conseguiu o prazo que foi estabelecido pela Lavita de um tempo Sim, menor, né? Mas conseguimos que todo mundo que entrou realmente saiu com o certificado exatamente. do Lavita Gap. É. Legal. Só falando um pouquinho mais do porquê das três etapas, eu acho que isso é bacana a gente Uhum, relacionar com o que tem hoje do PFA, que também são três etapas, falar um pouquinho como é que foi isso, assim, o que essa divisão realmente trouxe, facilitou para a gente, porque aí a gente tem a mesma situação aí quando a gente divide as fases para a certificação Global Gap. tá. Então, se fala um pouquinho do meu ponto de vista, Uhum, acho que esse primeiro impacto da primeira etapa, a gente dividiu em 66 itens, você até que escolheu 66, uhum. pensando bem focado em segurança do Do alimento. Então, alimento, o sim. que vinha na cabeça mais falou em segurança do alimento. A gente trabalhou muito a parte de defensivo, Uhum, o armazém de defensivo, a maioria precisou construir, poucos fizeram uhum, adaptações, a maioria começou do zero realmente, porque é algo muito impactante diretamente, né, pensando sim, em risco de contaminação do sim. produto. Então, acho que foi bem importante ter essa primeira etapa para eles Uhum, entenderem que não é aquele bicho de sete cabeças, que dá para fazer, mas ao mesmo tempo eles tiveram esse tempo para se ambientar e principalmente para as obras. Acho que na primeira uhum, etapa a gente mexeu mais com a uhum, estrutura, sim. investimento, né, por conta das estruturas, e depois vieram as outras etapas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí do que você acha que dividir, além da primeira etapa, ter mais a segunda e a terceira, foi bom, pensando no desenvolvimento do programa.
Então, por isso a gente pensou nesse faseamento. E a gente faseou um pouquinho em temas. E como o principal objetivo para a Lavita é a segurança, a gente colocou foco de imediato na segurança do alimento. Então, foco em defensivos, né, resíduo químico e microbiológico. E também são os dois, esses requisitos também é o que mais demandavam investimentos. Né? Então, algumas construções que demorariam para ser feitos. Então, por essa questão de timing e prioridade, eu escolhi primeiro a parte da segurança do alimento. Né? E depois, se eu não me engano, vem a parte de... me ajuda? Qual é a continuação, né, da parte de higiene, mas isso, ela começou realmente na etapa 1. Isso. E a etapa 2, deixa eu lembrar. Foi mais a parte de adubos. Aí a gestão dos insumos, exato, né? E por fim, as questões mais voltadas a meio ambiente, exatamente, e parte de pessoas e legais. Exatamente. Acho que é isso. Então, primeiro ponto, segurança do alimento. Segundo, a própria gestão dos insumos. E, por fim, os ajustes aí ambientais e tudo. Então, eu acho que isso foi muito importante para que o produtor pudesse encaixar todas essas demandas da certificação junto com o dia a dia deles, que já é bastante ocupado. Eu acho que foi muito importante também. E não ficar pensando em tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Você concentra um pouco, você foca, resolve isso primeiro, depois resolve a outra parte, e por fim, a terceira parte. Acho que foi uma parte do sucesso, acho que tem a ver com essa estratégia de fazer. E acho que o reconhecimento que foi dado também para eles a cada etapa foi importante. Né? Verdade. Então, tinham certificados para cada etapa, então a reunião com todo mundo, sim, né? Eles conversavam entre si, a dificuldade de cada um, mas que, poxa, conseguiram passar naquela primeira etapa, e aí vamos para a segunda, e assim foi. Legal, bem lembrado. A gente fez junto, viu, pessoal? Falando um pouquinho de números do programa, a gente tinha, então, o Lavita Gap, né? Tem até hoje. E aí, do Lavita Gap, inclusive você falou que teve esse apoio financeiro para alguns produtores que quiseram, no início, já partir para a certificação Global Gap. E hoje você tem vários produtores que são fornecedores, são parceiros, que já são certificados. Já são global, sim. Então, eu queria saber um pouquinho em relação ao percentual do que você tem de matéria-prima da fábrica. Sim. Hoje já é Global Gap. A gente percebe que quem se certifica se organiza muito. Ele organiza muito a gestão da propriedade dele. Eu até diria que nem precisaríamos dar um incentivo financeiro extra, porque com o tempo a gestão, por exemplo, certificada gera muito ganho para o produtor. Ele tem muito mais controle, ele tem muito mais causa e efeito, ele sabe para onde o insumo dele está indo, ele tem mais segurança, menos risco. Então, assim, ele acaba com o tempo, uma vez que ele se acultura isso, ele começa a ter benefícios da própria nova cultura, né? Mas é óbvio, acho que não estou querendo desincentivar que quem queira fazer um programa de certificação, que ele deixe de dar uma recompensa financeira. Acho que é muito válido e é importante diferenciar. Um produto certificado e um produto não certificado é diferente. E aí, quais são as diferenças que eu percebo para nós no processamento? Primeiro, a qualidade, como ele tem que gerenciar processos, ele entrega mais dentro dos padrões, né, que são estabelecidos entre... Que ele consegue gerenciar melhor. Melhor. Então, essa matéria-prima acaba tendo um rendimento melhor para a fábrica, porque ele vem mais ajustado à nossa demanda. Mas do ponto de vista de segurança, que foi um grande motivador, um dos maiores motivadores para a gente trazer o programa, a gente sempre fez monitoramento de resíduo aqui na Lavita. A gente sempre faz análises, amostragens aleatórias, e a gente manda para o laboratório para verificar como é que estava a questão do produto registrado e LMR. E melhorou muito depois do programa. Se antes a gente tinha, não vou lembrar agora exatamente, mas a gente tinha um índice de não conformidade, esse índice caiu pelo menos por 10 vezes. Né? Isso do ponto de vista químico, mas do ponto de vista microbiológico também. Né? A fábrica também faz as análises microbiológicas também. Então, a matéria-prima, a gente tem um calendário, a gente faz essas amostras aleatoriamente, e a gente analisa como a água é controlado, como o acesso a animais, a fonte de água também é controlado. As questões de segurança microbiológica também subiram muito. Então, isso traz muita segurança para nós e para o consumidor final. Né? Então, isso é uma satisfação enorme, né? Porque, realmente, como é que a gente vai vender uma salada pronta e não assegurar a segurança disso? E isso só se consegue assegurar através de um programa de gestão que começa lá no produtor. Né? O sucesso de uma salada começa na lavoura. Por isso, esse programa é tão crucial para a gente.
Stefan, pensando aí nos seus clientes, né, nos clientes Lavita, que você recebeu algum feedback? Você tem algo assim que ficou muito claro da diferença depois das implantações das boas práticas dos seus fornecedores para a Lavita, vindo aí do seu cliente? Tá. Bom, diretamente, acho que feedbacks espontâneos quase não tiveram porque a gente não promove muito isso, a gente não coloca na embalagem ainda, a gente não fala muito disso, a gente ainda, como a motivação ela é interna, é uma motivação que está muito mais vinculada ao nosso próprio propósito e não um ato de marketing, e sim de compromisso. Então, assim, é raro alguém chegar e falar, nossa, vocês são Global Gap, eu entrei no site do Global Gap, eu vi que vocês estão lá. Isso não aconteceu. Agora, quando a gente fala sobre o programa, quando o consumidor vem aqui, ou um cliente vem aqui, e a gente fala sobre o programa, eles se encantam muito e a reação sempre é assim, vocês precisam falar mais isso, vocês têm que trazer, porque isso traz muita segurança para a gente, traz muita confiança. Então, a reação de quem fica sabendo do programa é sempre muito positivo. E isso já é para nós muito gratificante. Né? É, enfim, mais nesse sentido. Então, a gente percebe, e é um diferencial, com certeza, com o tempo, quando a gente tiver talvez um índice um pouquinho maior de matéria-prima com as certificações, provavelmente a gente vai buscar levar isso mais claro para o consumidor e para os nossos clientes. Então, eu falo consumidor é quem consome, e cliente por exemplo, no nosso caso, são os varejistas, né? A maior parte da nossa venda é através do varejo, então, com os clientes. Então, mas o cliente, por exemplo, o varejista, quando ele fica sabendo desse programa, ele fala, não, a gente tem que levar isso para o consumidor, a gente tem que divulgar isso nas nossas Além lojas. da certificação em si. Então, o próprio programa Lavita Gap já chama essa atenção dos seus clientes. Isso. E aí você percebe que eles veem isso como um diferencial. É a hora que mostra vamos falar assim, quem é a empresa, a preocupação da empresa. Ela não está só preocupada financeiramente, ou só não está preocupada. Ela tem um interesse, ela tem uma preocupação também. Um compromisso, né? Não é fazer só por fazer, não é fazer uma salada pela salada e rentabilizar. Também a gente está muito preocupado em como a gente está levando essa salada. E isso você percebe que isso passa, por exemplo, com uma atitude dessa. E isso é valorizado, eu não tenho dúvida que isso ajuda a melhorar a relação comercial e fidelização comercial também, tanto com a gente, com eles e eles com a gente e tudo mais. Então é um pouco essa experiência que a gente tem comercialmente, vamos falar assim, em relação a esse programa. Muito bom, muito bom. Quero te agradecer. Obrigado. Por bater esse Sim, papinho, eu também por agradecer. ajudar na nossa conscientização de Sim. outros produtores, outras propriedades, para que cada vez mais tenhamos alimento seguro, né, e sustentável para fornecer para os consumidores. Então, excelente. Muito obrigada. E Camila, agradecer também você por ter encabeçado junto com a gente lá no começo, né, esse programa. Na época era para a gente audacioso e a gente foi lá e fez com o seu apoio, com todo o seu conhecimento, e sem você isso não teria dado certo. Então também aproveita aqui para te agradecer, viu? Muito bom. Muito bom.